Preparei uma lista aqui, ó, de 10 alimentos, grupos de alimentos que você tem que parar de comer ou reduzir o máximo que você puder conseguir, caso você tenha colesterol muito alto. Tanto o colesterol total, quanto o colesterol ruim, que o pessoal chama de LDL. Na verdade, não é o colesterol ruim, né? É o colesterol que pode se oxidar mais fácil e causar danos futuros. Então, assim, muita gente fica desesperado quando o exame de colesterol dá um pouco mais alto, dá um pouco alterado, mas não é algo assim que, meu Deus, vai acabar o mundo. É um sinal que você precisa fazer algumas mudanças de hábitos, mas não vá tomando remédio. Ontem mesmo eu conversei com uma amiga minha, o colesterol total dela estava 222, o médico já quis dar remédio. Eu falei, pelo amor de Deus, troca de médico, não vai tomar remédio de jeito nenhum. Vamos fazer algumas mudanças na alimentação e você vai ver que esse colesterol vai voltar para o normal rapidinho. Colesterol, na verdade, ele não tem problema, o seu colesterol não está exatamente ali no limítrofe, mas depende também dos seus hábitos alimentares e hábitos de vida. Então é importante se alimentar da forma correta, fazer atividade física para queimar aquele excesso de gordura, emagrecer se você estiver muito acima do peso, porque quanto mais gordura acumulada no corpo, você tem a tendência a acumular esse colesterol. Mas, para quem não sabe por onde começar, eu vou passar uma lista do que você precisa excluir. Os 10 piores alimentos que vão continuar aumentando esse colesterol ou vão evitar que ele reduza. Muita gente acha, né? Ah, deu colesterol alto, eu preciso parar de comer carne, fritura, gordura. Não é só isso. Eu vou explicar essa coisa das gorduras, das carnes, para vocês entenderem melhor. Não é só parar de comer fritura, cortar carne, não. Tem coisa que às vezes você nem imagina que causa aumento do colesterol total e do colesterol LDL, tá? Então pega papel e caneta aí para você já começar a anotar. Primeiro grupo de alimentos, primeiro alimento que são os piores e muita gente nem sabe. Açúcares e xarope alimentício, né? Xarope de glicose, xarope de frutose. Nossa, Giovana, mas como assim? O que o açúcar tem a ver com colesterol, que é gordura? É aí que o bicho pega. O excesso de açúcar, ele vira gordura muito mais rápido, muito mais fácil do que o excesso de gordura. Por quê? É mais fácil a gente passar a mão no carboidrato, no açúcar, nos xaropes, do que na gordura em si. Então, é muito mais fácil você comer um monte de chocolate, bolacha, pão, massa, do que comer quilos de carne gordurosa todo dia, ou quilos de fritura. A gente nem aguenta, né? Você começa a comer fritura, o estômago já reclama. Ao contrário de carboidrato, parece que quanto mais você come, mais o corpo vai pedindo, e é verdade. Porque você tem o mecanismo da glicose, da insulina. Então, é muito mais fácil passar a mão no açúcar, nos xaropes, do que na gordura em si. Então, sim, quanto mais açúcar você consome, quanto mais xarope de glicose, de frutose, mais seu colesterol vai aumentando. Porque aquele excesso de açúcar, de carboidrato, geralmente a gente não usa. Tenho quase certeza que nenhum de vocês é triatleta. Se for, aí... Então, se o seu colesterol estiver alto, você for um triatleta, que a alimentação está muito errada, ou às vezes você tem uma tendência a produzir mais colesterol, mas vai conseguir diminuir se mudar a alimentação. Então, assim, se você é um triatleta que treina várias horas ao dia, que está gastando aquele carboidrato, talvez esse carboidrato não vai se acumular como gordura no sangue, no estoque. No sangue seria o colesterol. Mas grande parte de nós, a gente faz um exercício ali 1 hora por dia, 40 minutos por dia. Então, você não usa todo aquele carboidrato. Então, mas aí, pergunta quantas pessoas conseguem comer fácil um pacote de bolacha, uma caixa de bombom de chocolate, né? Um monte de pão, um saco de pão francês. É muito fácil o pessoal comer. Então, comece a cortar tudo que tiver muito açúcar e xarope de glicose. Qualquer tipo de açúcar, até mesmo açúcar mascavo, demerara, orgânico, light. E xarope você vai ter que começar a ler rótulo. Começa a ler rótulo de tudo que você for comprar para ver se tem xarope de glicose, xarope de frutose ali naquele produto, que geralmente tem, né? Coisa industrializada geralmente tem. Tem até coisa salgada, tipo salgadinho, que tem xarope. Refrigerante tem muito xarope. Segundo alimento que eu aconselho você reduzir,
Leite e derivados integrais, principalmente, por conta da gordura saturada. Eu já vou explicar essa coisa da gordura saturada, porque ela, assim, não é a pior, tá? Porque gordura saturada vem da natureza. Então, por exemplo, o leite e os derivados, né, queijo, iogurte e tal, eles vêm da natureza. Não é um alimento que o homem criou, por exemplo. Diferente de uma barra, de alguma coisa, de uma comida de micro-ondas, por exemplo, que foi o homem que criou. Mas a gordura saturada, quando em conjunto com muito carboidrato, ela aumenta o colesterol. Então, ao longo desse vídeo de hoje, eu vou explicar as diferenças das gorduras e como elas afetam o colesterol. Então, se você come muita gordura saturada e consome muito carboidrato, é aí que fica aquela explosão de calorias e energias, gorduras e carboidratos acumulados. Seu corpo não precisa daquilo e aí você acumula como gordura localizada e o seu colesterol começa a aumentar, que é um sinal de que tá tendo muita gordura e muita energia. Energia, quando eu falo energia, não é energia de, ai, eu tô com energia, não. É acúmulo de estoque de calorias, são calorias acumuladas. Então, quando você tem aquele estoque de calorias acumuladas muito alto, seu corpo começa a aumentar colesterol, aumentar triglicérides também, significa que o copo está transbordando, você não precisa de todas aquelas calorias e carboidratos e gorduras, tá? Então, leite e derivados integrais, sem ser desnatado, por exemplo, eles têm a gordura saturada. E a gordura saturada, quando em conjunto com muito açúcar, por exemplo, aumenta o colesterol. Então, é por isso que sorvete, por exemplo, que tem o leite e tem o açúcar, vai aumentar o colesterol. Chocolate, eu já vou falar de chocolate, vai aumentar o colesterol. Doce, bolo, bolacha, tem leite, açúcar, vai aumentar o colesterol. Se você consome todo dia. Uma coisa é você consumir de vez em quando, não é que você nunca mais pode consumir, não. Mas ficar ali quase todo dia ou todo dia pode causar esse efeito no acúmulo de gordura e colesterol. Terceiro alimento para você reduzir o máximo que você puder: as carnes gordurosas, pela mesma razão. Como eu sei que grande parte das pessoas segue uma dieta com mais carboidratos, quando você mistura a carne muito gordurosa com mais carbo, é aí que você tem o colesterol subindo. Se você faz dieta low carb ou cetogênica, aí não tem problema consumir carne mais gordurosa. Muita gente começa a fazer dieta low carb, cetogênica e o colesterol cai. Por quê? Porque reduziu o carboidrato ou excluiu o carboidrato, que é o caso da cetogênica. Então, se você busca uma solução mais rápida para o seu colesterol, faça uma dieta low carb. Ou, se você já faz mais ou menos low carb, vai para a cetogênica, porque você vai reduzir muito a sua ingestão de carboidratos, de energia acumulada, como eu falei. Então, assim, é claro que não é para consumir 1 quilo de carne, né? 1 litro de leite, aí pode dar BO. Mas se você consome porções moderadas, não tem tanto problema na questão do colesterol. Quarta coisa que você tem que excluir, reduzir o máximo que você puder: óleos para cozinhar, esses óleos amarelos de cozinha, né? Tipo óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, de milho, de algodão. Ai, Maria, tem tanto óleo, o povo inventa esses óleos, não sei de onde, né? Tanto óleo, para que tem tanto tipo de óleo, né? Não use esses óleos refinados, grande parte deles tem uma modificação da indústria, acabam tendo gordura trans. Então, eu já falei da gordura saturada, que é a gordura natural de animais. Então, tudo que vem de animal, frango, carne, peixe, ovos, eles vêm de animal, leite, eles têm gordura saturada. Essa gordura não é tão ruim, nosso corpo precisa de um pouco de gordura saturada, então tudo bem você consumir um pouco de carne, um pouco de ovo, porque o corpo precisa dessa gordura para produzir hormônios, por exemplo, testosterona. Você precisa de gordura saturada para produzir testosterona. Agora, gordura trans, como eu falo, é plástico comestível. Come margarina, usa esses óleos de canola, de girassol. Quando aquilo entra no seu corpo, o seu cérebro pensa: meu, o que é isso? O que é esse plástico chegando aqui pra mim, né? Aí o que ele faz? Ele fala: isso aqui não serve pra nada, não vou usar isso aqui pra nada. Tira essa porcaria daqui.
ele manda para o estoque de gordura. Então, é onde você acumula gordura na barriga, no quadril, nas costas, o corpo vai jogando. Põe aí no estoque de gordura um dia, quem sabe, se eu descobrir o que é isso, eu uso. Mas aí fica lá, porque é gordura trans. Mesma coisa, gordura que a indústria usa para fazer o chocolate, a bolacha, o bolo que eu já citei. Então, é uma bomba, né? Tem o leite, tem o açúcar, tem a gordura trans, tem a gordura saturada. Então, gente, é uma destruição para quem tem excesso de gordura e excesso de colesterol, tá? E eu não coloquei aqui, mas eu quero abrir adendo o negócio do ovo. Gente, ovo não aumenta o colesterol. O ovo é uma gordura natural, ele tem um pouco de gordura insaturada e um pouco de gordura saturada na gema. Então, a gema do ovo, se você consumir com moderação, em conjunto com uma alimentação saudável, não vai aumentar o colesterol. É mito, tá? Então, você pode consumir o seu ovinho aí no dia a dia. É claro, né? Não é para consumir 10, 15 ovos por dia. Só a Graciane Barbosa faz isso, né? Sem ter tanto prejuízo. Mas também ela tem uma dieta muito perfeita, muito controlada. Mas o excesso de gordura saturada, como eu falei, vai acabar se juntando com carboidrato e vai aumentar o colesterol. Mas você consome 2, 3 ovos, 1, 2, 3, 4, dependendo do seu peso, não tem problema. Vocês estão entendendo que o problema tá no que é mais manipulado pelo homem? Então, tudo que Deus criou não tem problema consumir com moderação. Né? Quinto alimento que você tem que tirar: biscoito, bolacha. Né? Dependendo daí da sua terra, talvez falem bolacha ou falem biscoito. Eu sou de São Paulo e eu cresci ouvindo bolacha. Biscoito pra mim é tipo biscoito de polvilho, mas bolacha, maisena, Maria, creme cracker, é tudo bolacha pra mim. Mas independente, né, se você fala bolacha ou biscoito, gente, o pessoal acha que comer bolacha e biscoito é uma coisinha leve. Não, é uma bolachinha de sal, um biscoitinho de sal. Não, é biscoito integral, é creme cracker, tem semente, tem linhaça, tem chia. Não, aqueles cookies, né? Não, é cookies. Eu, no passado, eu comia muito disso. Eu até indicava para clientes no passado, porque a gente achava que isso era uma coisa, assim, é menos pior, né, do que aqueles mais carregados, tipo recheado. Aí já pediu pra complicar tudo, né? Mas qualquer tipo de biscoito ou bolacha, sendo recheado ou não, tendo semente, farinha integral, todos eles não são muito bem-vindos ali no consumo diário, novamente, que eu digo, né? Tudo bem você comer um biscoito, uma bolacha de vez em quando. Eu gosto, às vezes, de comprar, né? Um biscoito amanteigado, um cookie. Eu, de vez em quando, como um negócio desse. Não tem problema. Não vai fazer ninguém engordar, não vai aumentar o colesterol de ninguém. Agora, a gente sabe que é cultura do brasileiro ter os pacotinhos lá de biscoito, bolacha em casa. E a pessoa come aquilo todo dia, né? Tem gente que, café da manhã, essa semana mesmo, conversei aí com uma seguidora que vai começar a fazer um programa meu de alimentação, e eu perguntei pra ela: o que você geralmente come no café da manhã? Não, eu como muito pouco. A pessoa já vem na defesa, né? Porque a pessoa fala: não, eu quero emagrecer, mas eu como muito pouco. Aí o que a pessoa come? Ela falou que geralmente no café da manhã ela come alguns biscoitos, bolacha, água e sal, com um pouquinho de manteiga ou margarina light, que é plástico comestível, né? Como eu falei. Toma um chazinho, toma um café, uma frutinha, como pouco. Mas aí o pouco que a pessoa come é errado. Essa bolacha, é muito melhor ela consumir um omelete, um ovo, até mesmo um mingauzinho de aveia, um alimento mais natural, do que consumir o bendito da bolacha, água e sal. Essas bolachinhas, todas têm gordura trans, algumas têm leite, né? Como eu já falei do leite, gordura saturada. Muitos têm açúcar ou têm excesso de sal. O sal não tem relação com o colesterol, mas tem relação com a coisa de ganhar peso, né? Então, assim, esses biscoitos, bolacha, é isso. Às vezes manteiga, ou usa óleo de canola, ou usa óleo de soja para fazer a mistura desses biscoitos. Quando tem recheio, né? Xarope de glicose, xarope de frutose. Então, aquilo, novamente, é uma bomba para aumentar a gordura, aumentar colesterol, aumentar triglicérides também, tá? Esses alimentos também valem para quem tem triglicérides, certo? Inclusive, gente, o ômega 3 ajuda na redução de colesterol e triglicérides, viu? Quem tiver interesse no X-ômega, tem pote dele aqui? Tem. Ó, X-ômega, tem óleo de peixe,
cúrcuma, vitamina D3 e magnésio. O óleo de peixe, ele ajuda muito quem quer reduzir colesterol e triglicérides, tá? E reduz a inflamação também, promove saúde cardiovascular, protege o coração. Ela quer saber por quanto tempo deve ser tomado. Você decide. Tem gente que compra de vez em quando, usa um mês, usa outro mês. Tem gente que toma direto. Eu tomo todo dia direto, né? Porque se eu paro de tomar o Ex-Ômega, às vezes já volta uma dor articular, já começa, né? Aquela complicação. Que é normal a gente ter. Quem treina todo dia, eu já vou fazer 40, as dores vêm. Depende do que você busca. Se você, às vezes, só tá usando assim mais para manutenção da saúde, né? Proteção do coração. Você pode usar 1, 2 meses, depois para, depois volta. Ou pode usar direto. Quem quiser, não só falando do Ex-Ômega, né? Se a pessoa usa ômega 3, óleo de peixe, cúrcuma, magnésio de malato e vitamina D3, são tipos de suplemento que você pode usar sempre, não precisa de pausa. Mesma coisa às vezes que toma uma vitamina, um mineral, dependendo, né? Do qual for, você pode usar sempre. Número 6, já falei, mas quero repetir. Chocolate. Novamente, aquela bomba de ingredientes ruins. Então, é sempre importante olhar os alimentos e desmembrar, né? Ver o que aquele alimento tem. Então, novamente, chocolate. Tem o leite, chocolate branco, pior ainda, né? Tem mais leite ainda. E eles usam leite integral, que vai estar cheio de gordura saturada. Aí mistura com açúcar, mistura com xarope de glicose. Às vezes tem, dependendo do tipo de chocolate, tem óleos amarelo, né? Às vezes tem um óleo de girassol refinado, um óleo de canola. Então pode acontecer sim, tá? Deles terem, depende muito do chocolate. Às vezes tem chocolate importado que é pior ainda do que chocolate nacional. Chocolate amargo, meio amargo, geralmente eles não têm, então tudo bem consumir um pouquinho. O cacau é até um bom antioxidante. Então, se for uma composição mais limpa daquele chocolate, então tudo bem você consumir ali na sua rotina. Mas chocolate normal, bombom, aquelas barras de chocolates maiores, quanto mais crocante for, quanto mais derrete na boca, mais gordura trans tem. A lista é enorme, né? A lista é enorme, mas se você quer uma mudança, se você quer um resultado, tem que fazer um esforço, né? Às vezes você demorou anos para chegar nessa situação de saúde, então infelizmente ninguém pode fazer por você. Ou você melhora a alimentação, ou vai ficar dependente de remédio, vai ficar destruindo o seu fígado, rins, vai ficar gastando dinheiro com remédio que nem é necessário. Como eu contei a história da minha amiga, colesterol 220, nem é tão alto assim. Eu falei, faz um pouco mais de cardio, melhora um pouco a alimentação, usa uma suplementação com fibra, tipo psyllium, ômega 3, que ajuda. E logo seu colesterol cai, não é nem grande coisa. O médico já quis destacar, simvastatina. E esses remédios de colesterol dão tanto efeito colateral, começam a dar dor articular, às vezes dor no corpo, sabe? Então assim, gente, pelo amor de Deus, não vai atrás de remédio. Número 7, embutidos e frios. Porcaria, outro produto alimentício, nem é alimento, na verdade. Salsicha, linguiça, rosbife, presunto, salame, todas essas coisinhas, né, embutidas e frios, né, até mesmo queijo, mussarela, queijo cheddar, peito de peru, peito de frango. Novamente, de vez em quando usar, tudo bem. Eu, por exemplo, novamente, no passado era algo que eu usava de vez em quando, né, um peito de peru, um peito de frango, às vezes ia fazer uma receitinha, inclusive, quem comprou já e-book meu de receita mais do passado, até eu tô fazendo revisão, tá, dos meus e-books. Quem já adquiriu meus e-books de receita, eu tô revisando e tirando algumas coisas que no passado tava ok consumir, hoje em dia a gente já sabe que não é legal ficar consumindo sempre. Então, eu fazia umas receitinhas com peito de peru, peito de frango, eu usava também, às vezes, um pouco de ricota, cottage. Então, tudo bem usar de vez em quando. Você quer fazer uma receitinha? Vai lá, faz a receitinha com o peito de peru, com o cottage. Aí acabou, a receita acabou. Não é pra ficar usando aquilo todo dia na sua rotina. Mas eu usava coisinhas assim, né? Gostoso, né? Um queijinho cottage, um peito de peru é gostoso pra fazer, né? Rolinho, fazer uma receitinha e tal. Mas eu tô revisando. Inclusive, quem já comprou no passado os meus e-books de receita para emagrecer e ganhar massa, eu estou mandando por e-mail o acesso à versão mais atualizada de forma gratuita, tá? Vocês podem checar no e-mail, cheque spam,
vai ver lá, Giovana Guido ou My Fitness Maestro, que é o nome do meu site, da minha plataforma, que eu tô mandando acesso gratuito para quem já comprou no passado. Quem não comprou ainda tem no meu site, eu vou deixar aqui, ó, giovanaguido.com.br. E lá vocês vão ver os meus e-books de receitas, tem os programas de alimentação, às vezes fala, ai, não sei o que comer. Eu tenho vários programas de alimentação, com cardápios já detalhados, receitas já prontas para você seguir. Mas não tem muito segredo, né? Alimentação natural, saudável, sem muita coisa elaborada. Então, tira embutido e frio, tá? Número 7. Agora, número 8. Tudo que tiver muita farinha refinada. Então, como eu falei, né, de bolacha, biscoito, por exemplo, a coisa de massa, pão, bolo, já entra ali no mesmo esquema, que é mais ou menos a coisa do açúcar. O açúcar e a farinha, eles têm efeito muito parecidos no corpo. É aquele boom de calorias e carboidratos que o corpo não vai precisar, porque às vezes ninguém come, né, um pedacinho de bolo, ou um pedacinho de pão, ou meio pratinho de macarrão, massa, lasanha. A pessoa come um monte, porque quanto mais carboidrato a gente come, mais o corpo pede. Por isso que quem começa a reduzir o carbo, entra numa dieta low carb, cetogênica, sofre muito no começo. Mas depois começa a acostumar. Depois a vontade começa a passar. Tem hora que a pessoa nem sente mais vontade de comer tanto carboidrato. Por quê? Porque os níveis de glicose e insulina estão mais controlados. E aí a pessoa não tem aquela compulsão por comida. Quanto mais carbo você come, mais vontade de carbo você tem. Mesma coisa com água. Quanto mais água você toma, mais sede vai dando. Isso é legal. Quanto menos água você toma, a sede vai passando, o corpo vai, né, se adaptando, o que não é legal. Então, gente, farinha de trigo refinada, principalmente, não é legal. Se for uma farinha low carb, você pode usar, não tem problema. Mas farinha refinada, evita tudo que tem farinha refinada. Número 9. Salgadinho de pacote. Se fizer uma chips da vida, né, torcida da vida. Tudo isso aí novamente, gordura trans, tem farinha, alguns tem xarope. Gente, nem eu acreditei quando eu vi isso, né? Eu lembro, faz alguns anos que eu vi pela primeira vez, eu tava no mercado fazendo um vídeo, tem até esse vídeo no meu canal do YouTube. E eu tava mostrando alguns alimentos ruins e tal. Aí eu fui ler os ingredientes de um salgadinho, tipo esses Doritos da vida, uma chips. E tinha maltodestrina, que é um tipo de açúcar, né? Xarope de glicose, frutose no salgadinho. Gente, tem açúcar no salgadinho. Vocês conseguem imaginar isso? O que o homem não é capaz de fazer, né? Tudo para deixar o negócio gostoso, crocante, viciante. Aí a gente vicia nesses alimentos e destrói, né? Fígado, rins, colesterol, fica tudo ferrado. Então, corta essa porcaria da sua vida. É, como dizem, né? É isopor, é outro plástico comestível que você tem que tomar cuidado e evitar. E número 10, as frituras. Como eu falei no começo, né? Tem gente que acha que é só cortar fritura e carne para reduzir o colesterol, né? Se fosse assim, tava fácil, né? Mas realmente fritura, principalmente fritura de rua com óleo velho, pode causar o aumento do colesterol, triglicéridos, e você vai ter essa dificuldade. Porque geralmente coisa frita é coisa cheia de carboidrato. Então é um pastel, é um doce, é um salgado, né? Então você junta novamente a farinha daquilo, se for um doce, vai ter o açúcar. Às vezes na preparação a pessoa já usou um óleo de canola ali naquela massa e aí fritou em outro óleo ruim, porque ninguém frita, tipo na feira, né? Você vai na feira ou nessas vendinhas, ninguém vai fritar um negócio com um pouquinho de óleo de coco, um negocinho mais leve. Não, é um jarro, um barril, né, cheio de óleo, eles tacam a comida lá dentro. Uma coisa é você grelhar com um pouquinho de óleo, né? Eu gosto muito de usar um pouquinho de óleo de coco ou um pouquinho de óleo de gergelim. Pode ser também, se você for fazer em casa, põe ali na frigideira um pouquinho, você dá uma fritadinha, uma grelhadinha de leve, né? É diferente de encher a panela de óleo e tacar as coisas lá dentro, né? Ovo frito, errado, batata frita, explosão de carbo e gordura. Aí esse tipo de coisa é legal realmente cortar de vez. E aí quando o seu colesterol, né, equilibrar, quando a sua gordura equilibrar, aí você pode consumir de vez em quando, não tem problema. De vez em quando eu vou num restaurante, consumo um negocinho frito, um bolinho frito, sabe? Não tem problema algum.
Agora, às vezes, né, tem gente que trabalha muito fora e vive passando, deu fome, para numa barraquinha, para na feira e pega um negócio frito ali toda hora, com muita frequência, então não é legal. Certo, gente? Então, recapitulando, ó. Número 1, pegar minha lista. Açúcares e xaropes alimentícios. Número 2, leite e derivados integrais. Número 3, carnes gordurosas. 4, óleo de cozinha, principalmente os amarelos, né? 5, bolachas, biscoitos. 6, chocolate. 7, embutidos e frios. 8, massas, pães, bolos, etc. 9, salgadinhos. E 10, frituras. Você vai ter que continuar vendo o que você pode mudar, o que você pode melhorar. Eu indico incluir alimentos e suplementos que também possam ajudar a reduzir o colesterol, como por exemplo, eu falei, né, o ômega 3 ajuda, psyllium, fibra psyllium também ajuda, a fibra da aveia, ela ajuda um pouco também. Você pode usar berinjela ou água da berinjela, que é legal, porque se você já tá com a alimentação mais controladinha, aí é legal você incluir coisas que ajudem na alimentação. O problema é usar aquilo todo dia ou praticamente todo dia na rotina, tá? Abra a mente, gente, abra a mente. Deus criou milhões de alimentos, milhões. Dessa lista aqui, são pouquíssimos alimentos que Deus criou, né? Quais foram os alimentos que Deus criou aqui? A carne, o leite, o que mais? Só? O que vocês acham que as pessoas comiam antes da indústria chegar, né? E dominar o mundo? Aí as pessoas comem e ficam cada vez mais viciadas nisso. Esse que é o problema. Gente, tem tanta coisa que Deus criou. Tantos grãos, legumes, verduras. Tem as próprias carnes, ovos, sementes, geminados, brotos. Tem tanta coisa maravilhosa que Deus criou para o nosso consumo. Então, assim, é até pecado falar que não tem mais o que comer, né? Mas, assim, se você não tá feliz com o seu corpo, se a sua saúde não tá bem, a gente tem que mudar. Não tem outra estratégia, não tem o que fazer. A gente tem que mudar. Isso vai refletir na nossa vida, no bem-estar. Até na saúde emocional. Quando você muda a sua alimentação, a sua saúde mental, a sua saúde emocional melhora, a qualidade do seu intestino, a sua saúde intestinal melhora. Então tem gente que reduz sintomas de depressão, reduz sintomas de doenças. Quando a gente baixa a inflamação do corpo, tudo melhora na nossa vida. E esses alimentos aqui, eles causam inflamação em cima de inflamação, assim, convite para doença. Então, não só a parte estética, é o que eu sempre falo, a gente pensa muito, a gente foca muito na parte estética, mas não é só isso. A gente sabe que é também o nosso futuro, os nossos filhos. Então, infelizmente, eu sei, né, que muita gente dá isso pros filhos, come na rotina, mas vai fazendo conforme você vai conseguindo, né? Existem sim muitos alimentos mais naturais, mais baratos. Não é que você precisa ficar comprando coisa light, diet, sem glúten, integral, com grão. Não, foca em alimentação natural, né? Como eu falei, ovos, legumes, verduras, frutas, carnes, grãos, sementes. Tem tanta coisa mais barata, né? Feira, a gente consegue encontrar coisa mais barata, final de feira. Se você conseguir achar, dependendo do lugar que você mora, alguma chácara perto de você ou fazenda que produza, você consegue ir lá direto e comprar mais barato. Assim, tem como, se você for atrás, correr, buscar na internet, tem como comprar alimentos mais naturais, mais baratos. Tem muita gente que começa a fazer hortinha em casa, se tiver espaço, às vezes até pomar, o que é maravilhoso, certo, gente? Então, vão fazendo mudanças aos poucos. Eu sei que às vezes não dá pra mudar, né, de um dia pro outro. E assim, vai mudando pouco a pouco, vai melhorando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que vocês vão ver. Coisa de algumas poucas semanas, vocês já estarão se sentindo bem melhores, bem mais leves, bem mais saudáveis. Refaça os seus exames, que você vai ver a diferença, você vai ficar encantado, você nem vai acreditar. Tá bom, gente? Obrigada por assistirem, beijo, até mais. Saúde e juízo aí com essa alimentação. Tchau, gente.